Olá, mulheres que estão na busca do seu crescimento na carreira, do seu desenvolvimento profissional. Eu sou Ana Maria Sena, eu fui executiva durante muitos anos na minha carreira, mais de 20 anos na minha carreira. Eu ocupei posições executivas em diferentes empresas e eu quero te ajudar a entender esse desafio e a entender como que algumas ações do dia a dia, ações simples do dia a dia, podem fazer toda a diferença na vida das pessoas. E eu resolvi hoje falar com vocês sobre um grande desafio da liderança, que é a questão da comunicação com seus colaboradores. Afinal de contas, comunicação, para mim, é o maior desafio das pessoas, né, dos seres humanos até. Eu me lembro que numa empresa que eu trabalhei logo no início, né, que eu era gerente da parte aí de pesquisa, e a gente fazia um levantamento anual para o processo de planejamento estratégico da empresa. E uma das perguntas mais interessantes, que eu sempre achava muito interessante as respostas, era uma pergunta sobre qual era o principal problema da empresa e que eles achavam, os colaboradores que eram ouvidos nessa pesquisa, e como eles achavam que a empresa deveria lidar com este problema, né? E invariavelmente a resposta era: o principal problema da empresa é comunicação. E como que a empresa deveria lidar com esse problema? A gente sempre achava que viria alguma coisa do tipo, aumentar a comunicação interna em termos dos jornais, do mural, das comunicações, dos diversos veículos de comunicação que a empresa tinha naquele momento, daquela organização, e invariavelmente as respostas eram melhorar a comunicação da liderança com seus liderados. Cortando agora para uma nova realidade, uma outra empresa e um outro tipo de pesquisa, a gente fazia um levantamento anual com a Great Place to Work para medir, né, o engajamento, a satisfação dos colaboradores em trabalhar naquela empresa, né? E uma das perguntas que sempre apareciam com os piores resultados para diversas lideranças, não era para uma liderança só, era para diversas lideranças, e mesmo para lideranças que tinham, né, um resultado muito alto, essa era uma pergunta que geralmente a resposta não era tão boa quanto as outras. A gente sempre acha que na pesquisa de clima o que vai mais chamar a atenção são os aspectos com relação à remuneração, a salário, etc, etc. Mas essa era uma pergunta que em algumas lideranças, inclusive, era muito mal avaliada, era pior avaliada que a questão da remuneração, e a pergunta tinha a ver aí com o relacionamento com a liderança, minha liderança, mais ou menos isso, né? Os termos talvez não sejam exatamente esses, mas era esse sentido. Minha liderança compartilha comigo todas as informações, as decisões sobre assuntos e temas que vão impactar o meu trabalho. Ou seja, é bem óbvio, né? A gente lendo, né, parece muito óbvio que as lideranças naturalmente iriam conversar com os colaboradores sobre fatores que iriam realmente estar impactando a vida deles, né, o trabalho deles. Como que a empresa pode estar, as lideranças que representam a empresa podem estar num movimento de mudança, num movimento aí de alteração que vai afetar o dia a dia de trabalho do colaborador, e não ouvir esse colaborador, não saber se está bom, se está ruim, etc. Pois é, isso acontece. E realmente, né, a gente começa a entender por que muitas vezes mudanças que, em princípio, né, parecem muito boas para o colaborador, que vai melhorar a vida do colaborador, encontram tanta resistência. A resistência não é tanto pela mudança em si, mas
pela forma como essa mudança está chegando para eles, né? Então, um cuidado especial. Eu vim aqui para dar uns exemplos de como que a gente pode ter uma estratégia natural de envolver e comunicar o colaborador para que a mudança deixe de ser conduzida pela empresa e passe a ser conduzida pelo colaborador, querida pelo colaborador, mesmo quando a princípio o processo de mudança parece ser muito ruim. Então eu vou dar alguns exemplos assim que eu vivi e que graças a Deus foram eventos de sucesso, de mudança, que realmente foi, né, uma conquista grande para todos, principalmente para a empresa. E por que você está junto do colaborador, ouvindo o colaborador, entendendo aonde as angústias podem estar morando, você terá muito mais sucesso aí nessa empreitada. Então, eu vou começar com um processo de mudança que era bastante referente à mudança de processo. Vamos falar aí de mudança de processo, né? Quando a gente redesenha um processo na empresa e o impacto que isso pode ter na vida das pessoas e como, né, que deve ser conduzido para que as pessoas queiram essa mudança de processo. Muitas vezes, quando tem todo aí um entorno de ser contrária à mudança. Então, vamos começar. Eu já contei em outros vídeos que eu estava em um projeto especial da empresa e que a gente deveria, né, conseguir melhorar um desempenho que aquela área estava tendo. Eu sempre tive para mim que a melhoria do desempenho passa pela melhoria do bem-estar do colaborador para realizar o trabalho. Eu acredito nisso, né? Eu acho que quanto melhores forem as condições de trabalho do colaborador, mais ele se sente responsável por estar dando o seu melhor, por estar contribuindo. É tipo o que a gente chama aí da reciprocidade, né? A empresa está me dando tudo isso, então de retorno eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que estar muito qualificado. Você consegue muito do colaborador quando você tem uma preocupação genuína com ele. Então, para que eu pensasse, né, aonde mudar, além de ouvir as lideranças da empresa, o que essas lideranças estavam considerando como necessário em termos de mudança, eu fui observar o dia a dia do colaborador. E o dia a dia do colaborador era muito estressante. Por quê? Porque o colaborador, ele tinha, né, tanto um trabalho muito técnico, que envolvia muita análise, muita conta, ele tinha realmente um trabalho que ele precisava de uma concentração muito grande, de focar e concentrar para obter aí o melhor resultado dessa análise para os resultados da empresa. Então, parte, né, das dificuldades da empresa estar obtendo os resultados que ela queria, obviamente, tinham a ver com o processo, a forma que o processo era desenhado. Então, parte muito técnica e uma outra parte relacional, ou seja, esses colaboradores lidavam com números, lidavam com relatórios, com indicadores, com análise e, ao mesmo tempo, lidavam com os fornecedores, né? Então, eles tinham que fazer o relacionamento com os fornecedores. Então, o dia a dia de trabalho deles era assim. Eles chegavam e tal, abriam, começavam a analisar alguns números, a entender o que estava acontecendo e eram interrompidos. Eles tinham que atender uma ligação e, à época, eles tinham que fazer consulta num equipamento que ficava lá numa determinada posição para obter algumas das informações que os fornecedores estavam pedindo. Então, era um trabalho que muitas vezes a interrupção para o atendimento do
fornecedor significava muitas vezes 30 minutos de parada da análise. E quando finalmente ele sentava para voltar para fazer a análise, entrava outra ligação e a luta continuava, né? Então, era um desafio para o colaborador, o dia a dia do colaborador era muito conturbado. Eram outros tempos, a gente tinha muito mais limitações com relação à tecnologia naquela época, então realmente o desenho do processo ia fazer muita diferença ali no ganho de produtividade para o dia a dia do colaborador, mas também a gente vinha de uma evolução da empresa, porque quando você tem um determinado tamanho, você pode ter essa, que eu chamaria desse multi-skill, né? Desse trabalho multi-skill, um colaborador que tem um trabalho multi-skill. Mas a partir do momento que a empresa cresce e que cada colaborador passa a ser responsável por um número maior de prestadores, de fornecedores aí que vão entrar em contato, nesse caso específico, que era o que estava acontecendo, a empresa havia crescido muito, então havia aí um número de contatos maior para cada profissional envolvido. Então, a probabilidade de interrupções era muito maior do que no início. E com isso, o trabalho foi se tornando muito difícil. E a empresa, até aquele momento, acreditava que a melhor forma de atender ao fornecedor era diretamente com esse profissional, que também fazia análise, que era um profissional técnico qualificado, que essa análise só poderia realmente ser feita por ele. Tinha que ser um profissional com aquelas qualificações, não poderia ser outro profissional. E a empresa entendia que o atendimento também deveria ser esse primeiro atendimento, que era um atendimento para tirar algumas dúvidas, para agendar um encontro, para realmente debater uma situação, que esse atendimento também deveria ser com esse profissional. Só que, observando o dia a dia, a área tinha esses profissionais técnicos e tinham profissionais mais administrativos que muitas vezes atendiam, né, na hora realmente do sufoco, e como esses profissionais também iam para outras reuniões e tal, nem sempre estavam presentes, muitas vezes esses profissionais administrativos atendiam a esses fornecedores. E eu percebi, né, que eu também comecei a atender as ligações para entender qual era o motivo das ligações, porque eu acho que a gente vivenciar, né, o que está acontecendo. Na época eu estava num trabalho realmente focado no projeto, a gente precisa entender o dia a dia das pessoas, né, para poder contribuir com a mudança de processo. Não dá para, à distância, achar que vai dar a melhor solução. Então eu estava lá atendendo as ligações e muitas vezes quando eu atendia, eu era surpreendida porque um ou outro fornecedor chegava, mas a doutora fulana de tal, a fulana de tal não está aí, ela que me atende sempre, ela é ótima. Só que essas Beltrana de tal e fulanas de tal que essas pessoas estavam falando eram profissionais administrativas, elas não tinham um nível técnico. Então, eu entendi que a gente já tinha uma solução. E a solução seria criar um divisor de águas aí. Então, teriam essas profissionais administrativas que tinham, né, um jeitinho e que não estavam sendo interrompidas, que fazia parte do trabalho delas esse atendimento realmente. Então, elas dariam esse primeiro atendimento, fariam o agendamento da reunião, tirariam as dúvidas prévias, teriam lá uma infraestrutura de trabalho para isso, para fazer esse tipo de atendimento separado. E os técnicos poderiam aí ter mais tempo para a concentração, porque aí poderiam organizar agenda para os dias, horários de reuniões com os fornecedores, dias e horários para análise, e assim foi feito. É óbvio que a qualidade de vida das pessoas melhorou muito, porque deixou de ser um processo, né, que era dispostas para o colaborador, né, o Mussum falava ele descostas, então descostas
para o colaborador e de costas para o cliente, que no caso era um fornecedor, porque as coisas não funcionavam bem, né? Era um processo que era um processo cheio de interrupções, não era um processo que fluía bem, não era um processo que as pessoas ficassem satisfeitas com ele. Por quê? Porque eu estou trabalhando, estou fazendo uma análise, na hora que eu começo a entender, eu tenho que atender uma pessoa, eu sou interrompido por uma ligação não esperada, não marcada, não agendada. Então, com essa mudança de processo, a gente teve muito mais sucesso e organizou mais o trabalho. Então, o ambiente de trabalho ficou mais limpo. Mas só foi possível porque o meu processo de solução foi ouvir essas pessoas, foi ouvir essas colaboradoras administrativas de como que a gente deveria realmente organizar essa unidade que ia ser criada para esse atendimento, como é que tipo de informações eram mais buscadas para que a gente pudesse realmente até criar um sistema, uma solução sistêmica para que elas acessassem e fosse mais rápido também para elas esse atendimento, para garantir que elas tivessem mais tempo para poder atender todos que ligassem, que entrassem em contato. E, obviamente, como eu tinha ficado muito próximo ali das pessoas que faziam análise, vamos chamar aqui os analistas, né? Eu pude ver também a dificuldade em termos de infraestrutura que eles precisavam mínima para o trabalho, de ter aí uma posição de trabalho que tivesse todos os gadgets que eles precisavam para que eles fizessem o trabalho mais rápido, tivesse uma análise melhor para poder ir mais bem preparados para as reuniões serem mais rápidas, para as reuniões terem um fechamento melhor. Então, o que a gente conseguiu no final? Uma melhoria nos resultados da área como um todo. Então, a lição aqui é, se a gente precisa atender a um processo de mudança da empresa, a gente precisa entender a mudança como um todo, na vida do colaborador e o que vai ser melhor para a vida dele. Porque quando o colaborador está bem, ele também vai resolver todos os problemas relativos ao seu trabalho de uma forma boa, né? De uma forma bem feita, vamos colocar dessa forma. Então, realmente, aquela máxima, cuide do colaborador, que ele cuidará do cliente, cuidará da empresa, cuidará dos processos, é muito verdadeiro. E para isso, a gente tem que estar próximo, tem que ouvir, tem que conversar, tem que permitir que eles participem do processo de mudança. Não fazer a mudança pela mudança, mudança porque a empresa quer, mas mudança porque será melhor para todos. Eu acho que esse é um ponto muito, muito relevante. Eu vejo alguns líderes chegando e comunicando, né, para suas equipes, a empresa quer que mude isso, então, a partir de amanhã vai ser dessa forma. E isso realmente é péssimo. É a pior forma de fazer uma coisa, é culpar a empresa por um processo de mudança que, se não é bom, nós, enquanto lideranças, temos que discutir com a empresa o que realmente importa. Temos que ter argumentos sobre o que realmente importa, sobre o que realmente precisa ser feito, ao invés de simplesmente, literalmente, vomitar aquele processo de mudança em cima dos colaboradores. Então, grande lição, não chegue nunca para os seus colaboradores falando, a empresa que é assim, a partir de amanhã será assado, né? Vamos combinar que a empresa determina aí uma necessidade de mudança, a gente estuda e argumenta com a empresa o melhor formato que é possível, porque muitas vezes a empresa acha que o formato é possível, o formato não é possível, não é o melhor. A empresa vai perder dinheiro se fizer dessa forma, se fizer de uma forma que não seja operacionalizável, e aí
a mudança será até muitas vezes motivo aí de chacota. Vou contar um caso para vocês sobre isso agora. E o caso que me vem à mente é o famoso caso aí das caixas de pasta de dente vazias. Então é um caso que eu já vi o Cortella contar, mas muitos palestrantes falam, né, desse caso, porque eu acho que é um caso que ilustra bem um processo de mudança mal feito. Então o que acontecia? Uma determinada fabricante aí de pasta de dente foi comunicada por diversos varejistas que as suas caixas de pasta de dente estavam chegando no varejista vazias e que isso era um transtorno para o varejista, porque na hora que ia arrumar, muitas vezes, né, o profissional que estava colocava diversas caixas ao mesmo tempo na gôndola, e aí o cliente pegava também algumas caixas, quando chegava em casa é que verificava que estava vazia, então muita reclamação, muito problema e obviamente, custo para a empresa, porque uma caixa de pasta de dente vazia foi perdida e ele não vai receber por isso, né? O varejista vai devolver, ou seja, para a empresa é problema. Quando a diretoria dessa empresa soube disso, o que eles resolveram fazer? Contrataram uma consultoria e pediram para a consultoria estudar lá o que poderia ser feito para resolver o problema. A consultoria foi à linha de produção e os engenheiros, né, dessa consultoria chegaram à conclusão que a melhor forma seria adaptar um sensor ali na esteira, né, da linha de montagem, e que esse sensor identificaria quando uma caixa vazia, que o peso seria diferenciado, quando essa caixa de vazia passasse, né, entrasse naquela posição da esteira, o sensor identificaria imediatamente, pararia ali a linha de produção, acionaria aí um aviso, pararia a linha de produção e aí as pessoas tirariam a caixa vazia e teriam que fazer lá o comando para a esteira voltar a andar. E assim, né, foi feito, eles fizeram, era um sensor bastante caro, um equipamento novo, tiveram que fazer algumas adaptações nos processos, o treinamento dos colaboradores, ou seja, fizeram aquele aparato todo e problema sanado. Os varejistas realmente pararam de reclamar, obviamente os clientes também não tinham motivo de reclamação, a diretoria entendeu que estava tudo solucionado e o diretor, né, foi visitar a fábrica lá e quis ver. Então, eu quero ver, graças a Deus, não temos mais reclamações, eu quero ver o que está acontecendo, porque esse sensor, de repente, é um equipamento muito especial e tal. Aí ele falou lá com o gerente lá da unidade, aí o gerente chegou, o senhor está querendo ver, está aqui o sensor. Ué, mas não está na esteira, não está funcionando? Como assim? Por que o sensor está aqui e não tem mais reclamação? Não estou entendendo o que está acontecendo. Aí o gerente olhou para ele e falou, olha, o negócio é o seguinte, senhor, nos desculpe, mas a gente precisou de uma solução melhor, porque o que estava acontecendo é que na hora que parava, né, a linha de produção era um transtorno danado, porque tocava um aviso, assustava algumas pessoas, parava a esteira, e aí muitas vezes para a gente retomar o processo, né, de religar a esteira, muitas vezes demorava muito e a gente estava perdendo velocidade de entrega, a gente não estava mais conseguindo fazer aí a nossa meta de fechamento, aí, de entrega aos varejistas, e isso estava se tornando um novo problema. Então a gente antes tinha um problema das caixas vazias, passamos a ter um problema de não fechar os lotes, né, as grandes caixas aí para entrega aos varejistas, então a gente tinha que fazer alguma coisa, os colaboradores se uniram, a gente fez uma vaquinha aqui, compramos alguns grandes ventiladores, colocamos próximos, né, da linha de produção, e a esteira, sempre que vem uma caixa vazia, esse vento forte faz a caixa voar, e a gente realmente não precisa parar a linha de produção e estar
resolvendo os dois problemas. Não vamos ter mais caixas vazias e, por outro lado, não temos parada na linha de produção. Só para ilustrar que quem está com a barriga no balcão, quem está com a dificuldade, que pode contribuir aí com as melhores soluções, boas, bonitas e baratas, ou seja, não foi uma solução cara, os próprios colaboradores fizeram a vaquinha para dar a solução, não precisou de censor nenhum, não parava a linha de produção, então é barata nesse sentido, é boa, porque não incomoda, não tem barulho ensurdecedor e por fim, né, é a melhor solução para quem está vivendo o problema no dia a dia. Sempre escute as pessoas que vão ser atingidas pelo processo de mudança. Elas têm que ser ouvidas, porque muitas vezes, né, a gente desenha na nossa cabeça uma solução incrível, né? Aí me lembra muito a tal frase do Garrincha, que contam, né? Mais uma lenda aí sobre o Garrincha, que o técnico chegou, não, porque o fulano vai passar a bola para o Beltrano, que vai passar a bola para Ciclano, que vai passar a bola para você e você vai marcar e vai fazer o gol. Aí que o Garrincha virava, mas já combinou contigo, meu adversário, isso também? Porque é isso, né? A vida é o que acontece enquanto a gente planeja. Então, as coisas não vão acontecer assim na vida real, né? Você não vai passar a bola para uma pessoa, que vai passar para outra, que vai passar para outra. Essa jogada ensaiada aí tem um limite, né? Tem um limite de que alguém vai roubar a bola e aí o outro tem que ir lá correr atrás para retomar a bola. Então tem o plano B, né? Tem para cada uma das possibilidades você tem que ter aí o famoso as intercorrências que podem ocorrer e o plano B para lidar com essas intercorrências. A melhor pessoa para te ajudar a implantar uma mudança desejada, necessária, é a pessoa que está intimamente envolvida com aquele processo, com aquela etapa do processo. Ela precisa ser ouvida, ela precisa participar do processo de solução. Ela precisa entender o problema, precisa participar do processo de solução. Porque às vezes a gente pensa uma solução muito cara e a solução barata está ali pertinho da gente, só que a gente não consegue ver porque a gente não está com a barriga no balcão. Um outro processo, né, que eu acho que foi um processo bacanérrimo de mudança e que não teve a ver com mudança de processo, mas mudança de pessoas. Eu acho que esse é também um desafio incrível, né? Quando você tem que receber novos profissionais com um determinado desafio. Esse era um desafio na área pública. E na área pública, muitas vezes você precisa abrir um processo burocrático de concurso e até que venham os profissionais concursados, você trabalha aí com profissionais que vêm através de um processo seletivo estruturado, mas que não são concursados. É um processo seletivo também baseado em dados, baseado em fatores bastante tangíveis para definir a contratação desses profissionais nesse processo aí temporário, né, até que os concursados possam assumir. Então, vocês imaginem dentro de uma unidade de saúde acontecendo isso, né? Então, tem lá uma empresa pública de saúde, ela foi criada, então ela era nova, e ela teve que fazer o processo através desse processo seletivo, estruturado, bonitinho, temporário. Só que o concurso foi aprovado, tem todos uns trâmites. Então, tem todo o trâmite interno de aprovação do concurso, depois todo o processo do concurso, tem prazo, tudo tem prazo.
prazo até que os profissionais possam se inscrever para o concurso. Depois prazo entre a inscrição até a aplicação da prova. Depois o prazo para a correção das provas e para lidar aí com os recursos que possam haver. Depois do prazo de recurso, ainda tem o processo de chamada dos profissionais, que eles têm que comparecer com uma determinada documentação, e aí sim a orientação desses profissionais para as unidades, conforme ali as determinações que estavam dentro lá do edital do concurso. Vocês podem imaginar que um concurso que leve um ano aí é um concurso muito bom, que teve um prazo muito curto, que venceu aí as etapas burocráticas de uma forma muito inteligente. Nós conseguimos isso. Mas vocês imaginem que a gente tinha que substituir os profissionais que estavam trabalhando por profissionais que viriam concursados, que nem conheciam a empresa, que não conheciam os processos da empresa, que a empresa tinha muitas ferramentas e soluções baseadas na metodologia Lean da qualidade. Então era realmente um trabalho bastante diferenciado nas unidades. A gente tinha que lidar com as lideranças que estavam apavoradas, poxa, vou perder os profissionais que a gente treinou, a gente tinha treinamentos simulados com bonecos, etc. Não vou perder as pessoas que a gente acabou de treinar, e como é que vai ser receber um monte de gente que a gente não sabe, porque o concursado, você não sabe o tipo de experiência que ele tem, né? Muitas vezes é até recém-formado, porque o recém-formado está com as informações mais vívidas ainda na mente e consegue passar melhor aí no processo do concurso. Então vocês estão imaginando que era um grande desafio. Então a gente precisava de uma estratégia para conseguir vencer essas etapas, né? Porque imagina, o concursado tinha que comparecer com a documentação, fazer todo o processo para admissão, né? Vocês líderes sabem que o processo de admissão passa aí por trâmites legais, né? O concursado tem determinados trâmites, mas mesmo assim, dentro da empresa, o CLT, né? Tem aí medicina legal, tem todo um trabalho ali, né? que precisa ser feito da parte aí da admissão do colaborador. Mas tem uma parte fundamental que é a ambientação, a integração desse colaborador a essa cultura da empresa que a gente falou, a essas lideranças, não é? Como é que a gente ia conseguir fazer com que a gente tivesse um processo totalmente desenhado de forma que saíssem os colaboradores antigos, entrassem os novos e não houvesse quebra de continuidade, né? Que a gente não tivesse nenhuma situação de falta de colaborador. Então, para que a gente pudesse fazer esses processos, a gente tinha que ter uma estratégia muito bem elaborada. Uma estratégia muito bem elaborada no processo de admissão, uma estratégia muito bem elaborada para a ambientação, para a integração desse colaborador nessa cultura da empresa e no processo de chegada do novo colaborador e da saída do antigo, que também envolvia um processo demissional muito intenso. Então, a área de administração de pessoal estava trabalhando a 1000 km/h. Então, ali a gente tinha que ter um cuidado muito especial, porque erros de admissão ou de demissão, obviamente, seriam esperados num movimento aí intenso, né, de diversos colaboradores. A gente está falando aí de uma folha que não era menor do que 1.500 colaboradores naquela época. Então, era muita gente mesmo que a gente
tinha que estar fazendo esse movimento aí num determinado tempo, né, trazendo, e tem todo um problema, porque muitas vezes a pessoa não comparece na data, não pode comparecer, aí a gente tem que fazer as mudanças, mas a gente fez um processo, né, primeiro, ouvindo o pessoal da administração de pessoal, como conseguir essa proeza. Aí eles deram as sugestões que poderiam viabilizar. Aí o pessoal de medicina do trabalho também foi envolvido de como que a gente poderia estar garantindo aí todas as regras que são necessárias e todos os exames admissionais, etc., que são necessários. Então envolvemos essa equipe aqui. Depois envolvemos o pessoal de comunicação em como que a gente poderia estar aí fazendo uma ambientação, uma integração, em que local, com todas as dificuldades possíveis. A quantidade de pessoas era uma quantidade bastante grande, então envolvemos a infraestrutura não só da empresa, mas da área pública ali envolvida, do município como um todo, para poder fazer esse processo com esses colaboradores. E a gente desenhou uma integração, uma ambientação desse novo colaborador concursado muito especial. Então a gente tinha o presidente recebendo essas pessoas, falando da cultura da empresa, os diretores participando ativamente e principalmente nessa ambientação, nessa integração, as lideranças, né, recebiam seus novos colaboradores e faziam também a ambientação e integração dos colaboradores aos valores, às práticas da área. Então elas já contavam, essas lideranças já contavam para os colaboradores como é que as coisas funcionavam, né? Então a equipe A, como é que as coisas funcionavam para aqueles profissionais com aquela formação, como é que deveriam vir. Então sempre tinha uma liderança responsável transmitindo ali as informações sobre o funcionamento. Então você está falando do presidente, falando da cultura da empresa, falando dos valores da empresa. Quem está chegando se sente muito prestigiado, se sente muito respeitado, ele tem acesso ao que em diversas outras empresas, inclusive empresas que não são públicas, as pessoas não têm acesso ao presidente da empresa, falando dos valores, falando dos princípios, falando do que era para a empresa essa metodologia Lean, a qualidade, a melhoria contínua, já injetando neles, né, essa vontade de fazer diferente para fazer a diferença, todo o envolvimento da diretoria, todos os diretores falando ali com eles, é um prestígio e, por outro lado, é um enquadramento. Aqui a gente trabalha assim, sejam bem-vindos, vocês farão parte desse sonho, dessa metodologia. É muito bacana, e é muito bacana o retorno, era muito bacana o retorno que a gente tinha deles, né? Alguns ficavam encantados em ver que existia uma empresa pública que pensava coisas diferenciadas, que pensava no colaborador, que prestigiava o colaborador daquela forma e que principalmente tinha um método de trabalho diferenciado, que eles podiam ver já conversando com suas lideranças, né? Então, os gestores de cada um daqueles profissionais de diversas áreas de atuação se reuniam com eles e já passavam. A gente trabalha assim, a gente faz assim, as unidades são assim, assado, a gente tem esse método, tem aquele. Ou seja, já naquele primeiro dia, o colaborador ele tinha uma visão bastante ampla de aonde que ele estava embarcando, qual era o barco que ele estava entrando. E com isso, quando ele chegava na unidade, ele tinha muito menos dúvidas, porque ele via ao vivo e a cores. Então, a gente gosta e usa uma metodologia de guarda dos nossos equipamentos assim. A gente faz assim, depois faz assado, depois faz assado assim. Quando ele chegava na unidade, ele via ao vivo e a cores. Aqui está esse guarda, lembra que a gente falou lá que a gente fazia assim, assado? Pois é, aqui, está aqui. Você vai ter que manusear dessa forma, vai ter que fazer assim, fazer assado. Com isso,
nós fizemos essa alteração hercúlea, né, durante 3 meses, planejamos isso para o impacto ser menor nas unidades, o impacto não ser percebido aí pelos nossos, né, clientes, que são integrantes da população, e tanto é que foi um sucesso, que não houve reclamações, né? A gente não teve a imprensa, houve aqui a desorganização, não tem funcionário, não está preparado, não houve esse tipo de questão de intercorrência, e as unidades continuaram atendendo sem nenhum tipo de parada, né? A gente não precisou parar para que os novos profissionais entrassem e fizessem o trabalho. Quando a gente quer fazer uma mudança, né, agora foi mudança de pessoas, não foi de processos. Os processos estavam lá desenhados e as pessoas que estavam entrando precisavam entender como que os processos funcionavam e fazer acontecer os processos que funcionavam bem e que davam resultado para a empresa. Então, a forma é envolver quem está junto, envolver as lideranças, todas que serão afetadas por esse momento aí, por esse transtorno. É claro que eu vi, porque o que a gente ouvia das lideranças? Agora que está treinado, que estão funcionando, que está redondinho, vai vir um outro grupo completamente diferente, que a gente nem sabe como é, não sabe as intenções, não sabe o que eles estão querendo. Ai, meu Deus, será que eles vão conseguir aceitar o nosso método de trabalho? Será que eles vão trazer contribuições para o método de trabalho? Como é que vai ser? Será que eles vão gostar? Será que eu vou gostar deles? Como é que vai ser? E a forma, né, é ouvir. A gente precisa ouvir, porque realmente é um desafio incrível isso, né? Para qualquer líder é um grande desafio. Ouvir as pessoas, estar junto delas e, né, a vida como ela é. Aceitar que vai ser difícil, mas que nós seremos capazes de lidar com os problemas quando eles acontecerem. Então, se você quer ser uma líder diferenciada, porque é uma líder diferenciada, a profissional, que consegue chegar numa posição executiva de uma forma menos dolorida, né? Porque quando a pessoa tem muitas questões de liderança a serem resolvidas, provavelmente ela vai ter muito mais dificuldades de ser escolhida para uma posição executiva. Afinal, a questão liderança é muito nevrálgica para um executivo, né? Porque ele passa a ser líder de líderes. E como eu já disse em outros vídeos, ser líder de líderes significa que você não tem mais as pessoas ali na sua mão, e você tem que usar todas as ferramentas da liderança, todas as habilidades e competências de liderança para que você chegue a uma equipe de alto desempenho. Por isso, você hoje, que ainda não é uma executiva, mas quer chegar lá, você precisa realmente ter a capacidade de liderar as pessoas de uma forma ativa, presente. Tem que ser estratégica aí no processo aí dessa liderança. E a melhor forma de você se tornar uma líder que faz diferente para fazer a diferença é ouvindo as pessoas e compartilhando com ela as decisões que vão afetar o dia a dia de trabalho dela. Ao invés de, vai ter muita reclamação nos meus ouvidos, vou ter que lidar com a resistência, pense o seguinte: se eu me dedicar a explicar para essas pessoas o que está acontecendo, por que está acontecendo, e tudo de bom que poderá vir deste processo, então as pessoas resistirão menos, as pessoas terão a responsabilidade de ter uma reciprocidade por todo esse meu movimento e vão me ajudar a vencer as dificuldades que o processo de mudança sempre vai trazer. A mudança sempre é difícil,
Mudança não é fácil para ninguém, mas quanto mais pessoas que serão afetadas pela mudança estiverem participando do processo, ativas ali, junto de você e construindo, né, a nova realidade, entendendo por que é importante, porque quando entende o porquê, né, para que vai servir a mudança, as pessoas, inclusive, podem dar melhores sugestões e melhores soluções para o problema. Então, espero ter ajudado vocês com relação aí a entendimento do seu papel como líder em todos os processos de mudança que você estará aí conduzindo com seus colaboradores para atender, obviamente, a demandas da empresa. Vou falar num outro vídeo, muito em breve, sobre processos de mudança que muitas vezes nem são muito desejados ainda, a empresa não tem muita consciência que precisa daquela mudança, mas que você terá que negociar com a empresa. Então, existem processos de mudança que a gente primeiro negocia com a empresa para conseguir a mudança. Depois vai ter que negociar com os colaboradores para eles entenderem, né, os porquês e praquês e ajudarem também a fazerem acontecer e devolverem para a empresa o investimento que a empresa fez com eles. No próximo vídeo você vai poder assistir esses outros tipos de processos de mudança. Se você gostou, compartilha, curte e me segue. Vai lá no meu Instagram que eu tenho muito mais para você.